querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Hoje o nosso agente vai debater um assunto que está em voga no Brasil todo. Os rolezinhos, aqueles encontros de jovens marcados pelas redes sociais em lugares públicos que acontecem geralmente nos shopping centers, nos centros comerciais das grandes cidades. Essas reuniões de jovens e adolescentes que começaram nas periferias de São Paulo já se espalharam por várias partes do Brasil e estão causando uma polêmica. Afinal, é certo proibir o rolezinho? Para tratar desse assunto, eu estou recebendo o sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás, Nildo Viana, e também o presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da OAB Goiás, Tabajara Póvoa. Nossa, a gente está recebendo esses convidados e em um minuto eu já vou conversar com eles aqui. Olha, a reunião de jovens em shopping, conhecida como rolezinho, tem se tornado muito comum país afora. O problema é que também cresce a polêmica sobre o assunto. Por isso, militar, jovens e sociólogos têm visão diferente para o fato. E eu vou falar a minha também. Vamos lá. Estes adolescentes, por exemplo, representam uma fração de um grupo que costuma reunir até mais de 200 pessoas em um espaço público. Um rolezinho, eu acho que é uma coisa assim, um passeio entre os amigos mesmo. E no shopping não é diferente, como você estivesse andando com os amigos, num parque ou em qualquer lugar. Eu acho que a sociedade tem o receio, tudo, mas eu acho que é um pouco exaltado, né? Porque aqui em Goiânia, por exemplo, nunca teve algum ato de vandalismo quando a gente sai para esses rolezinhos. A mãe de Laura conta que não vê problema em permitir que a filha se encontre com os amigos. Para ela, a educação dada em casa faz com que tenha confiança nos filhos. Eu creio que quando tem uma boa educação, um bom princípio moral, cristão, acho que não tem que preocupar muito não. Eu acho que tem que deixar e confiar, porque confiança é tudo. Roberchaila acredita que esses casos de confusão que nascem em encontros do tipo seja em parte uma reação social às falhas do Estado como garantidor de direitos. Essa falta de escola, de salário, eu acho que isso causa realmente um transtorno que infelizmente acaba atrapalhando a sociedade. Pesquisador do Núcleo de Estudos em Criminalidade e Violência da UFG, este sociólogo analisa que a reação do Estado contra os rolezinhos seria um ato discriminatório, uma vez que se concentraria em impedir o acesso de minorias a determinados locais. Por que a polícia não pensa em garantir segurança quando os grupos frequentantes são grupos organizados brancos e ricos, como aconteceu em shoppings de São Paulo e até de Goiânia em anos anteriores? Então a gente está pressupondo que esses jovens que vêm da periferia frequentar os shoppings são perigosos. O professor sustenta que os shopping centers são espaços públicos, onde qualquer pessoa deve ter preservado o direito de ir e vir. A gente tem que repensar o modo de cidade que a gente tem e lembrar que a cidade é uma cidade para todos que vivem nela. E tentar reduzir essa privatização dos espaços públicos e pensar numa cidade que beneficie todos os grupos sociais, dando acesso aos bens que são socialmente construídos. O porta-voz da Polícia Militar garante, porém, que o direito à reunião tem sido preservado e que no dia 18 de janeiro o policiamento foi reforçado nas proximidades de um shopping no Jardim Goiás, em Goiânia, com o intuito de garantir a segurança coletiva e impedir a ação de grupos isolados que podem se infiltrar para provocar bagunça. A Polícia Militar irá se posicionar e intervir na hora certa, no momento certo, conduzindo os autores desses vandalismos, se acontecerem, à delegacia de polícia. Muito bem, para tratar desse assunto, eu estou recebendo o professor da Universidade Federal de Goiás e sociólogo Nildo Viana e recebo também o doutor Tabajara Póvoa, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da OAB, até porque esses rolezinhos são marcados pela internet. Eu vou começar perguntando para cada um deles a opinião sobre os rolezinhos. E eu não vou me furtar de dar minha opinião, não dessa vez não, porque eu realmente tenho algumas considerações a fazer sobre esse evento. Começo com o senhor, professor Nildo. Como é que o senhor está vendo essa manifestação, não vou dizer nem social, né? Eu acho até que a academia pode até ver como essa manifestação de um fator social. Mas eu vejo muito mais com a moçada que quer se reunir para passear. Como é que o senhor vê isso? Boa noite, Fábio. Na verdade, do ponto de vista da sociologia, né, todos os fenômenos que ocorrem dentro da sociedade são sociais. Agora, alguns atingem indivíduos, né, tem um caráter mais individual e outros, né, um caráter mais coletivo. E no caso desses rolezinhos, né, ele se constitui como um fenômeno coletivo. É um fenômeno coletivo
que tem consequências e é gerado, né, por um processo sociais, né, que contribuem para seu desdobramento. Por isso, é isso que você colocou, realmente são pessoas, né, jovens querendo passear, etc., mas tem outras implicações além disso, né? Ou seja, por que eles fazem isso, querem fazer isso agora no shopping center? E por que estão proibidos, né, também? Um questionamento a se fazer, né? Exato. E aí tem várias implicações, né? Que um indivíduo, por exemplo, jovem, das classes desprivilegiadas, com roupas X, etc., tal, ir no shopping center não é um grande problema. No máximo vai ser um problema que ele vai ser visto de certo jeito, vai ser mal atendido, alguma coisa assim. Ou seja, um preconceito contra ele, uma discriminação contra ele, indivíduo. Mas quando se faz isso em grupo, aí a conotação é outra. E aí a reação, inclusive, dos outros também é outra. Ou seja, uma reação que seria de mero preconceito, discriminação, falar assim, aquela pessoa aqui e tal, é uma coisa. Agora, quando é um grupo, inclusive um grupo grande, né, aí surge até medo, né? As pessoas ficam com medo, ligado aos seus valores, ligado aos seus interesses e outros elementos, né? E aí vai se ganhando uma proporção muito grande, né, esse processo todo. Que é não só a atitude, quem está fazendo, mas também a reação dos outros, né, que estão vendo e convivendo com o fenômeno. Vou fazer a mesma pergunta para o doutor Tabajara, se ele acha que... Eu acho que está muito supervalorizado isso, mas pergunto para o senhor, na sua opinião, qual é a visão que o senhor tem dos rolezinhos? Eu também concordo, Fábio. Boa noite a todos. Eu concordo que está muito supervalorizado. Acontece que alguns fenômenos com a rede mundial de computadores, com essa inovação que tem aí com a internet, explodem de maneiras inexplicáveis. Pesquisando mais sobre o assunto, percebe-se que esses rolezinhos são realmente jovens da periferia, mas que se tornaram o que eles chamavam de famosinhos. Então, algumas pessoas que eram referenciais na rede mundial de computadores, através do Facebook e tal, que tem hoje em torno de 150 mil, 86 mil seguidores, e que tem um estilo que vem do funk, ostentação, de comprar roupas de marca, de ter esse tipo de ostentação, e que surgiu primeiro em São Paulo, onde um desses famosinhos falou, não, vocês querem me conhecer, vamos marcar, e marcou um encontro no shopping. Deu 400 pessoas. Então, assim, esse tipo de aglomeração causou um impacto no shopping e, com certeza, todas essas aglomerações infiltram pessoas para cometer ilícitos, pequenos furtos e tal, e que ganhou essa conotação. E foi isso que o senhor acha que assustou os lojistas em São Paulo? Exatamente. E não só o fato, por exemplo, até esses jovens da periferia, o que eles exaltam nesses Facebook são realmente roupas de marca, tênis de marca, históricos lá de pessoas que gastam 3, 4 meses de salário para comprar uma camisa. Entendeu? Então eles fazem essa ostentação, marcaram isso e esse fenômeno vem acontecendo. Agora, como aconteceu também em junho, naquela manifestação que ocorreu pelo Brasil todo, vários grupos estão tentando angariar isso aí como um fenômeno político, né? Dá uma conotação política que eu não enxergo, eu realmente enxergo, como você falou no início, é só um fenômeno que tomou uma proporção muito grande de um rolezinho mesmo. Vamos dar um rolê no shopping, vamos encontrar a moçada, entendeu? E estão alguns fazendo essa usurpação da questão política. Nós vemos aí um movimento em São Paulo que já marcou o rolezão, tal. Então, como aconteceu em junho, né, vários grupos políticos tentaram penetrar naquela manifestação que realmente começou pela internet e tomou proporções populares gigantescas, mas que, na minha opinião, não passa disso. Agora, com certeza, só para proibir não é o caminho, é inconstitucional. É inconstitucional. Não existe elemento nenhum. É uma pergunta que eu ia te fazer. É inconstitucional. É o direito de vir e vou além. É porque eu falei que eu não ia me furtar da minha opinião. É burro. Eu vou além. Comercialmente é burro. Porque se eu fosse dono de um shopping, professor, eu ia fazer o dia do rolezinho. Promoção do rolezinho. Porque você já viu alguém ir no shopping? Estou perguntando para o senhor. Alguém ir no shopping não gastar pelo menos um refrigerante? Não. Não comprar um lanche? Não vai juntar uma turma de 400 meninos, não vai ter dinheiro para comprar o tênis de marca, não vai ter dinheiro para comprar... Apesar que o senhor está contando que eles juntam aí também, de um lado, não muito inteligente, juntar um salário todo de 3 meses para comprar um simples objeto. É bobagem, mas que tem uma explicação sociológica em cima disso, eu sei. Mas é uma bobagem também, com toda sinceridade. Mas, no mínimo, esses 400 meninos compraram um lanche ali.
foram no cinema, fizeram alguma coisa que gastaram dinheiro lá. Não é, por isso que eu pergunto, não é uma supervalorização. Me perguntaram minha opinião em uma entrevista na rádio, eu falei, eu acho que é porque está sem notícia na política, está sem notícia porque o pessoal está de recesso, então tem que inventar alguma notícia. Eu acho que o fator dessa aglomeração é que assusta. O efeito manada desse tanto de jovem dentro do shopping, o shopping não está preparado, não estava preparado para isso. Então, esse efeito manada, esse número grande de jovens se reunindo para ir ao shopping, causa um impacto, não só no shopping, como também nos demais frequentadores desse shopping, né? Pessoas normais que estão ali no dia a dia e não estão acostumadas com isso. Então, assim, a polícia tem que trabalhar de forma preventiva, tem. O shopping tem que trabalhar com reforço de segurança? Tem. Como qualquer evento que você promove, que vai ter um número grande de pessoas. Mas não pode proibir a entrada, como aconteceu em shoppings lá em São Paulo, que não sei se foi em São Paulo ou no Rio, agora não me recordo, que botaram segurança na porta para proibir... Na verdade, eles conseguiram liminar na justiça, tanto em BH, como em Belo Horizonte, como em São Paulo, com autorização para fechar mais cedo. E uma delas implicava nos menores não entrarem desacompanhados no shopping. Desde que a decisão seja isonômica, né, como o professor falou sobre a questão do preconceito, não vai entrar menor desacompanhado no shopping. Todos. Não rico, é aquele rico, pobre. Foi pro rolezinho, foi sozinho? Não foi sozinho, não vai entrar. Se tiver alguma conotação em uma discriminação, é proibido. E o shopping vai ser penalizado por isso. Quem se sentir ofendido, nós temos Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que ninguém aqui pode, se eu abrir um estabelecimento comercial, como shopping ou qualquer outra loja, falar assim, eu não recebo esse tipo de público. Se você não tiver vestido assim ou vestido assado, você não pode entrar no meu estabelecimento. Vou botar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Professor Nildo Viana, se o rolezinho fosse se a turma do rolezinho fosse o pessoal do Alphaville, lá em São Paulo, no Burumbi, lá em São Paulo, juntou a turma lá, a moçada mesmo, que tem direito, como o pessoal que mora na periferia, que mora no Embu das Artes, estou dando exemplos bem claros, lá de São Paulo, para fazer o rolezinho, tem o mesmo direito. Se tivesse sido essa turma, juntou 400 meninos lá do Burumbi, 400 meninos do Alphaville, 300 meninos, você acha que teria essa repercussão ou esse cuidado todo de tentar entrar na justiça para garantir? Você acha que teria? Não, acho que teria incentivo dos shoppings, de todos, porque consumo é o que eles querem. Pessoas lá e pessoas com poder aquisitivo, né? Quanto maior o poder aquisitivo, melhor, né? Para aquisitar. Então seria totalmente diferente. Agora, no caso que ocorre atualmente, né? A grande questão é justamente quem são as pessoas e qual a imagem. Na verdade, a grande preocupação, por exemplo, dos lojistas é com a imagem do shopping, com os outros clientes, o que eles vão achar e qual é a consequência disso para as vendas, etc, etc. Ou seja, é uma questão meramente mercadológica, né? Ou seja, do ponto de vista mercantil de lucro, mas que tem um defeito, né? Que, na verdade, eles se prejudicam com esse tipo de atitudes que está relacionado com o preconceito, com a discriminação. Professor Nildo, só para colocar um dado, nós estivemos com o representante da Polícia Militar numa entrevista na rádio e ele colocou um dado interessante, que, por exemplo, nesse rolezinho que marcaram no shopping em Goiânia, vários empresários, pessoas de classe média, tudo confirmaram presença lá. Então, não em tese, inicialmente foi sim a periferia, mas hoje não, entendeu? Então, assim, teoricamente, principalmente por conta desses dados estatísticos que a Polícia Militar passou, que não era só jovens da periferia, não é essa questão. Inicialmente, sim, foi esse preconceito, né? O pessoal do funk ostentação, disso, daquilo outro, e aglomeração. Mas hoje... O senhor colocou aqui funk ostentação, tem essa expressão. O pessoal vai para gastar dinheiro, erroneamente, porque se for para juntar 3 salários para gastar num objeto, é errôneo. Mas, se ele vai para gastar dinheiro, não é falta de inteligência dos lojistas e não se for pela visão mercadológica, pura e simplesmente, de abrir as portas para eles? Deputado, como é uma aglomeração e é um fenômeno novo, assusta, né? Vai ter uma reunião, salvo engano, hoje, em Brasília, com 3 ministérios. Você está vendo a supervalorização do negócio? Já está lá no governo federal. Para criar local para esses jovens. Vamos segregar. Nós temos que ir lá na periferia e criar locais para esses jovens. Não é isso. Eu acho que a gente precisa entender esse fenômeno, que não é novo. Com certeza muitos aqui vão lembrar
não é tão antiga assim, nos anos 80, o Roger do Traje a Rigor já falava assim, daqui do morro dá para ver tão legal as coisas que acontecem no céu litoral. Nós vamos invadir sua praia. Né? Ali começou os arrastão. O arrastão, inicialmente, tinha o mesmo condão do rolezinho. Hoje a gente já diferencia claramente que o arrastão está ligado ao crime, à prática delituosa. Porém, no início, eram jovens da periferia, do morro, que desciam ali para o Leblon, para aquelas praias ali, para Fernandetiba, por aí vai. Para frequentar esse mesmo ambiente, né? E que tem o direito, sim, de frequentar esse mesmo ambiente. Só que aí hoje já ganhou uma conotação... O senhor está trazendo um dado aqui. Eu estou lembrando da minha infância, uma vez que eu fui ao Rio de Janeiro com minha família. E olha, professor, olha só o que eu ouvi, que não saiu da minha memória isso. Nós ficamos num apartamento emprestado, minha família, uma empresária com um certo poder aquisitivo, ela emprestou o apartamento, ficar em Fernandetiba, Barra da Tijuca. E ela disse assim, olha, vocês vão na praia dia de semana, vão ficar uma semana, mas no final de semana não vão não, que o pessoal do morro desce. Olha a orientação que ela nos deu, professor. Olha a orientação, ela é uma empresária goiana, né? Faz tempo que eu não a vejo, então peço até escusas para ela, se eu estou expondo, não vou falar evidentemente o nome dela, e ela cedeu esse apartamento e disse assim, ó, vocês vão de segunda a sexta na praia, mas sábado, domingo, evitem que o pessoal do morro desce. E meu pai olhou para ela e falou assim, mas qual que é o problema? Acontece alguma coisa quando vem? Não, eles descem. Então, você está entendendo? Aí, professor, como é que fica esse negócio? Na verdade, há uma questão que é a discriminação social, o preconceito que eu já disse, mas há também a questão de classe social. Ou seja, a nossa sociedade ela é dividida em classes e as classes sociais elas têm valores, concepções, normas, inclusive modo de vestir, de agir, etc., que são X. E, portanto, há também concepções elitistas, pessoas que supervalorizam, principalmente das classes privilegiadas, supervalorizam o seu modo, né? Seus costumes, seu jeito, etc. E tal, que os outros não podem ter. E discrimina e considera de mau gosto, etc., os dos outros, né? Então, isso cria um estranhamento, uma animosidade, etc., né? Inclusive, a campus, né? O shopping center, por exemplo, ela é um lugar privilegiado de consumo, né? Tem estudiosos que vão falar catedral do consumo, etc., templo, etc. É um lugar privilegiado de consumo. E a nossa sociedade ela é muito fundada em valores, que é para o consumo, para o ter ao invés do ser, ou seja, supervaloriza a questão de comprar, de adquirir, de possuir coisas, de acumular riqueza, poder, status. E o shopping center é o lugar onde as pessoas se sentem bem, principalmente alguns shopping centers, né? Que, na verdade, com o seu desenvolvimento, né, criou-se uma hierarquia entre os shopping centers. Tem alguns mais populares. Que é o elitista e o mais popular. Então, nesses shoppings mais de elite mesmo, então é onde esses valores, essas concepções são mais visíveis e onde não se quer pessoas, né? Que deveriam estar nos shoppings mais populares, ou em outro lugar, não ali naquele lugar, né? E isso tem a ver também com a mesma questão da praia, ou seja, nós dessa classe, desse gosto, desse estilo de vida, etc., com esse poder, status, nós não queremos nos envolver com aqueles outros que são de mau gosto, são perigosos, são estranhos, etc., etc., né? Não, mas é perigoso, só se provar que ele é perigoso. Sim. O senhor concorda comigo? Claro. Não falta talvez essa orientação social, não é porque a pessoa não tem o poder aquisitivo que eu tenho que ela é perigosa. Sim. Tá causando mesmo. Ela não usa a roupa que eu uso, que ela não tenha. Porque tudo é feito. Eu vou falar uma coisa que eu falo. Tudo é feito no mesmo lugar. China, Taiwan, não tem negócio. É a mesma coisa. Aí só que um tem um azinho assim, né, bonitinho, a outra não tem. A diferença é essa. Um chega de carro, o outro chega de ônibus. Pronto, né? Ou um carro, porque hoje todo mundo tem carro. Então ou um carro importado ou um carro mais simples, 1.0 e tal, enfim. Eu fico tentando. Agora, deixa eu só mudar aqui, porque eu quero trazer um pouquinho de polêmica, aproveitar o doutor e o professor aqui. O senhor falou, doutor, de estão querendo fazer uma segregação. Não me foge da minha memória, recentemente, o que tinha, e até porque o grande herói faleceu recentemente, o que acontecia na África do Sul, que não era uma segregação meramente social, era racial. Você tinha o shopping para os negros e o shopping para os brancos. Você tinha o lado da rua dos negros e o lado da rua dos brancos. É uma segregação. Então, estão querendo fazer aqui no Brasil, até porque há uma miscigenação, não tem jeito de fazer uma segregação racial em hipótese alguma aqui no Brasil. Pelo menos tem gente que tenta, mas não consegue. Então, vamos querer fazer uma segregação social. Vou dar um dado para vocês, que eu acabei de ler aqui no meu tablet. Os rolezinhos em São Paulo foram transferidos para os estacionamentos do shopping. Acabou de noticiar aqui, o Noblar acabou de noticiar.
Então, ou seja, estão criando, então, shopping é para quem não vai para o rolezinho, estacionamento é para quem vai para o rolezinho. Isso não é perigoso, não, constitucionalmente falando? Eu acho que é muito perigoso, né? Se deixar clara essa segregação, esse preconceito, é bastante perigoso. Eu acho que não há caminhos para isso. Mas como eu havia falado, tudo que é novo, tudo que é forte desse jeito, causa estranheza. Da mesma maneira que você deu o exemplo da África do Sul, e aconteceu também nos Estados Unidos, e foi um fato que o professor Francisco da Universidade Federal falava comigo no debate, quando se acabou essa questão racial, quando o primeiro negro sentou do lado do branco, ou no restaurante onde só frequentava banco, isso causava estranheza. Ele se achava vilipendiado no seu direito de estar ali, né? Então isso tudo é muito novo. Então a gente está acostumado a cada um no seu local, como se existisse esse local, e a hora que eu me sinto invadido no espaço público, aí eu vou falar assim, não, quem quiser vir para namorar ou para se encontrar dentro do shopping, você vai ficar lá no estacionamento. Aqui dentro é entrar só para comprar. Quando a gente vê que o shopping tem local nos corredores para mim sentar, para mim namorar, nos vários shoppings. Então, assim, essa segregação de maneira clara, isso não condiz com a realidade brasileira, um país democrático, né, de Constituição cidadã, que prevê claramente a igualdade, sem diferença de credo, cor, raça ou classe social. Tabajara, eu tenho uma discordância em relação a essa questão, que eu não considero que estão se criando uma segregação. Na verdade, já existe uma segregação. Aliás, isso é apenas um resultado da segregação. Afinal, os jovens da periferia de São Paulo ou do Morro do Rio de Janeiro, eles já estão segregados. A nossa sociedade é fundada numa divisão não só de classes, mas existe um setor da população muito empobrecido e existe uma divisão social muito nítida e um preconceito muito nítido também. Por exemplo, se a gente pega os condomínios fechados, é um lugar de elite, esse é o lugar dos privilegiados e também tem sua hierarquia entre os condomínios, tem também os mais populares. Existe toda uma hierarquia nisso daí e nós podemos notar que a segregação já existe. E o que esse jovem da periferia de São Paulo, que é no início, né, que foi, agora está havendo alterações que o próprio processo social corre isso, né? Ou seja, um grupo começa a fazer de uma forma X e depois outros vão se apropriando, vão se integrando, etc. e tal, né? E aí, essa segregação, eles desafiaram essa segregação, porque eles foram para o lugar que não era o lugar deles. O lugar deles no shopping, como eu falei, da elite, é segregado, é para aquele grupo específico. Aí chegou um outro grupo que não é daquele lugar, ocupando o lugar. Aí a questão querendo é delimitar, ou seja, agora querem legalizar e fazer uma coisa, ou seja, digamos assim, regularizar uma segregação que já existe, ou seja, isso aqui não é lugar para vocês. Nunca foi, vocês nunca vieram, agora vocês resolveram vir, agora que vocês resolveram vir, nós vamos tirar vocês daqui. Na verdade, eu estou perguntando para ele, o que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o lugar de vocês, seria isso, porque se não está tendo violência, aí é uma pergunta que eu faço, se não está tendo crimes, porque quando me perguntaram isso numa rádio, eu falei, olha, se tiver violência e crime, aí a polícia tem que entrar. Mas não é só no rolezinho. Quando os evangélicos quiserem fazer um evangelismo lá, vou usar o exemplo dos evangélicos, e alguém tomar uma atitude de violência, os evangélicos tomar, a polícia tem que agir. Qualquer desse exemplo, para falar que eu não estou puxando para o meu lado. Qualquer exemplo que você possa dar, os professores quiserem tomar um lanche junto, professor da Federal, juntar uns 200 professores lá no shopping, tiver uma violência, a polícia tem que entrar, não é nos rolezinhos. Então, se não está tendo tudo isso aí, o que é medo? Eu acho que é realmente isso, é medo desse novo movimento. Professor, se não está tendo violência, não há problema. Não há problema algum. Pelo contrário, é garantido a reunião pela Constituição, né? Não devia ter abrido shopping. Exato. Então, o que acontece? Eu acho que o professor, não é que ele discorda, eu concordo com ele. A minha conotação, talvez, seria porque é o seguinte, estão querendo legalizar a segregação. A segregação já existe desde que o mundo é mundo. Né? O senhor que é estudioso disso. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, esse fato que o deputado colocou em relação que o rolezinho agora é no estacionamento. Aí, legalizar essa segregação é que eu falo que isso não existe. Pois é isso que eu ia perguntar para o senhor. Como a AB, como instituição que tem direito, por exemplo, de propor atos de inconstitucionalidade, que tem direito de fazer vários questionamentos jurídicos, como advogado também, como é que vocês veem isso?
Porque, querendo ou não, por mais que a pessoa tenha medo, se está no papel, se está na lei, não interessa, tem que ser obedecido. Tem que ser obedecido. É inconstitucional, é ilegal qualquer tipo de atitude disso, e é assim que todos os representantes que eu vi da Ordem dos Advogados do Brasil estão se manifestando a respeito disso. O meu colega Otávio Forte, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional, já se posicionou, escreveu um artigo que isso é inconstitucional, proibir previamente os rolezinhos. E a OAB não se furta esse papel. Hoje, o presidente da Comissão Imobiliária, doutor Rodrigo, vai dar um parecer, vai ser divulgado hoje à tarde, sobre a questão dos estacionamentos, dos shoppings, que teve essa polêmica e tal, que também era um tipo de segregação. Eu vou aumentar o preço do estacionamento, porque eu vou limitar quem tem um carro popular, ou que tem dinheiro, ou quem vem gastar menos no shopping, para conseguir, sim, como o professor falou, só esse público elitizado que tem dinheiro. Agora, nós estamos esquecendo que o shopping não é uma ilha, né? Ele está todo dentro de um contexto social, dentro de um contexto de cidade, que tem que respeitar a mobilidade, que tem que respeitar todas as questões em relação ao estacionamento e todo esse impacto que causa ao redor do shopping. Doutor, se uma pessoa chega numa loja e ela é maltratada, por quê? Ficou claro isso. Porque a gente também não pode ser pela nossa interpretação e nem por má fé. Mas ficou claramente, ela foi maltratada pelo funcionário da loja, pelo dono da loja, pelo dono do estabelecimento, porque ela estava mal vestida, porque ela teoricamente é uma pessoa de uma classe social diferenciada, mais simples, mais humilde. Ela pode procurar a justiça? Sem dúvida, não só pode, como deve procurar a justiça. Constitua o seu advogado, procure o seu advogado e procure a justiça. Aí tem um ilícito penal e ele vai ter indenização por dano moral pela exposição que ele teve de maneira vexatória nesse ambiente ou nesse estabelecimento comercial. Não é porque eu estou... o fato de eu estar vestido de terno não significa que eu não sou bandido, né? Tanto uma pessoa que está mal vestida... Assaltou, a pessoa que me sequestrou, eu e minha esposa, quando nós éramos noivos, eu falo isso para todo mundo, ele estava de gola polo para dentro, calça jeans, sapato e perfumado. Se entrasse numa loja, ia ser muito bem tratado, então, diga-se passagem. Não é essa a questão. Então, por exemplo, tanto a pessoa que está com um vestimento um pouco inferior, ou quem está de terno e gravata, ou com qualquer outro tipo de marca, deve ser tratado de maneira igual. Então, assim, se a pessoa se sentiu ofendida ou se sentiu menosprezada, deve constituir seu advogado e procurar a justiça. Bom, professor, vou trazer mais um pouquinho de polêmica aí. O Jornal Popular, não foi recente, faz um tempo, fez uma reportagem, não sei se foi Popular ou Diário da Manhã, um jornal aqui de Goiânia, que ele mostrava dois jornalistas dele, dois repórteres que foram a um shopping. Um foi bem vestido, com blazer, do jeito que eu estou aqui, com camisa e blazer e calça, e já foi com 2, 3 sacolas de lojas, na mesma loja, né? De outras lojas, mas chegou na loja e foi extremamente bem atendido. E a outra repórter, eu lembro direitinho, era uma mulher, foi de chinela havaiana, uma roupa mais simples e sem nenhuma sacola, só com a bolsa dela. E os dois relataram como é que foram atendidos. E foi, pelo texto, você viu a diferença nítida do tratamento que às vezes o próprio vendedor faz, e o vendedor faz parte da classe social. Da classe social daquela pessoa que está segregando. Bom, enfim, isso existe? Existe. Não estou falando, eu já estou até tirando um rolezinho, porque o medo é o coletivo, né? Estou falando uma pessoa sozinha chegar lá. Isso é extremamente comum. Isso é algo bastante típico em lojas, não só em shopping center, em loja em geral. Ou seja, os vendedores têm um papel, eles são treinados, e mesmo aqueles que não são treinados de certas instituições, certas lojas, etc., eles têm a vivência. E na vivência eles pensam assim, quem que eu vou atender que vai realmente comprar? Quem tem poder aquisitivo. E como que eu vou saber quem tem e quem não tem? Que chegam na loja. Aqueles estão mais bem vestidos, de acordo com valores e regras, né, que se definem o que é bem vestido. Que é social também, né? Ou seja, em determinada sociedade pode ser bem vestido usar boné, em outras não. Então, existe uma imagem social do que é bem vestido ou não, que é criado socialmente. E os vendedores vão, por isso, é o critério, que é o da aparência. Você vai ver a aparência da pessoa, que é bem vestida, uma das coisas, embora tenha outros elementos, né? A cor da pele, etc., principalmente dependendo de quem são os vendedores, etc., né? Então, há esse processo todo, e nisso daí está ligado com a perspectiva de compra. Quem que vai comprar? Quem aparenta ter posses, dinheiro e tal.
Embora nem sempre isso aconteça, né? Inclusive, muitas vezes perdem vendas, né? Porque muita pessoa bem vestida ou bem aparentada não quer dizer nada. chega, mas não compra, ou quer pesquisar, etc e tal. Enquanto que outros, inclusive com certa ingenuidade em alguns casos, né? Compram com muito mais facilidade, são muito mais facilmente convencidos, por exemplo. E tal. Então, isso ocorre. Então, muitas vendas são perdidas. Você acha que tem orientação nesse sentido? Existe, em alguns casos existe, né? Em algumas empresas há orientações. Ainda existe esse tipo de orientação do professor? Existe porque é uma tendência, né? Porque, na verdade, quando eu falei dessa questão, é exceção. Né? Na verdade, realmente, quem tem mais posse tem mais condições de compra e, portanto, vai comprar ou comprar produtos mais caros, etc, etc. Então, há uma divisão social realmente e tal. Agora, ela é exagerada, né? E isso gera muito problema no sentido de como se entender e como os vendedores e algumas empresas agem em relação aos clientes. Bom, vou fazer uma última pergunta para o professor, depois uma última para o nosso advogado. Professor, então quer dizer, pegando desse raciocínio aqui, até imagino que o senhor vai responder, mas vou deixar o senhor responder, porque só estou na imaginação, nós podemos entender então que Goiânia está avançando, está avançado. Porque Goiânia tem shoppings, centers, em todas as localidades, e hoje, está nos jornais de hoje, que a única região que ainda não tinha, que era a região leste, pelo Duvic, Novo Mundo, enfim, não tinha um shopping cedo, agora vai ter. Foi anunciado um investimento de 140 milhões de reais, que vai construir um shopping centro de 250 lojas e por aí vai lá. O maior shopping de Goiânia hoje fica na região noroeste, né? Foi recentemente inaugurado. Antes era o Flamboyant, agora é esse Passeio das Águas e tudo mais. Enfim, então Goiânia tá mais avançado que isso, ou é uma esperteza também para pegar esse público? Bom, na verdade, a expansão dos shopping centers é algo que se espera, né? Ou seja, pelo próprio desenvolvimento da sociedade, do mercado, etc., há uma concentração, uma centralização cada vez maior, né? Das grandes empresas. E o shopping center é uma expressão disso. Antigamente, na época, se vocês pegam a década de 70, né? É igual a música Raul Seixas, né? Quando ele vai falar assim, eu sou a dona de casa nos pegues pagos do mundo. Hoje em dia, falar em pegue e paga, as pessoas não sabem o que é isso. Ou seja, hoje são os shopping centers. E o pequeno comércio acaba sendo, digamos assim, eles perdem espaço, são engolidos pelo shopping center. Então, isso é uma tendência. E é por isso que cada vez aumenta mais o número de shopping centers a nível do Brasil inteiro. E Goiânia está dentro dessa lógica. Goiânia é uma cidade que tem um nível de vida, de qualidade, etc., de renda, né, X, e que é uma metrópole, né? Então ela faz parte desse processo. Portanto, ela vai proliferar o shopping center. Mas então eu posso falar que a música do Traje Rigor se encaixou diferente. Foram shoppings aqui em Goiânia que olharam para eles e falaram, nós vamos invadir a sua praia. Vamos invadir o seu morro. Vamos invadir o seu morro, vamos chegar porque é o que está acontecendo. Porque se você... Mas é uma estratégia também econômica, não, professor? Sem dúvida. Estão vendo que o poder aquisitivo do brasileiro melhorou, né, que estão fazendo o que o doutor Tabajara colocou, estão juntando dinheiro para comprar um bem que eles acham que deve ter, que eu repito, foi feito no mesmo lugar, tudo lá na Ásia, no mesmo lugar, só tem um azinho diferente, nem mais nada. Então, assim, aí qual que é a estratégia? Vou levar para eles. Sim. Aí talvez eles não venham aqui, mas... Porque as mesmas lojas. Eu não conheço o Passeio das Águas. Tirei amanhã para conhecer. Não conheci ele ainda. Vou amanhã com minha família lá, porque eu quero conhecer. Só para passear mesmo. Vai dar um rolezinho. Vou dar um rolezinho. Eu e minha família vamos fazer um rolezinho amanhã no Passeio das Águas. Mas já me contaram que praticamente as mesmas lojas do Flamboyant. Que deve ser as do Goiânia Shopping, do Bougainville, que é o mais elitizado de todos os shoppings aqui, enfim. Então, assim, eu estou perguntando para o senhor, então os shoppings estão invadindo as praias? Na verdade, sim. E os shoppings, como você bem disse, as lojas são as mesmas, inclusive quase que no mundo inteiro. Se você pega o McDonald's, etc., é no nível mundial. Exatamente. Algumas são mais nacionais. E raramente em alguns locais, mas são franquias de grandes empresas nacionais ou transnacionais e tal. Agora, uma questão é que não vai atingir o público inteiro. Parte da população continua excluída por causa das suas condições de vida, de renda, etc. Então, mesmo que tenha um shopping mais popular, as pessoas não têm condições de renda, de deslocamento, de compra, inclusive alguns se sentem deslocados em certos ambientes, etc. Agora, uma coisa que resolve isso daí, do ponto de vista das empresas, é que elas criam shoppings populares. Mas eles já não são com essas lojas, já são outros shoppings e outros ambientes muito mais simples, menores, que inclusive pode depois se tornar um grande shopping. Aqui em Goiânia era chamado dos camelódromos, né? Também, né? Tinha isso.
Então, Bom, só para encerrar, né? Então, existe a tendência de fazer essa concentração, só que no outro nível, mais popular e nas periferias, em outros lugares. Então, essa é uma dentro tendência. da esperteza econômica também. Sim. Né? E aí, inclusive, diminuiria essa demanda pelos shoppings mais de elite, etc. Bom, o doutor Tabajara, o senhor como uma pessoa que entende e muito de direito e informática no modo geral, a gente pode esperar que essas grandes movimentações, usando as redes sociais, Facebook da vida, Twitter, no Orkut até hoje ninguém usa mais, mas essas redes sociais, enfim, que existem através da internet, elas vão continuar acontecendo? Eu acho que sim. É um fenômeno que está aí, nós estamos acompanhando a todo momento. Em junho, naquelas manifestações, a grande maioria foi marcada pela internet, é um meio rápido e eficaz de comunicação. Então, eu acho que vão cada vez surgindo mais fatos e mais fenômenos novos em relação a isso. O rolezinho é um e vários outros. Então, vão acontecer. O que a gente tem que estar preparado para tudo de novo que está acontecendo. É difícil você fazer essa preparação prévia, mas está preparado e está receptivo a isso. A Polícia Militar colocou muito bem que não está lá para coibir, e sim para garantir a segurança, e esse é o papel de todos, dos frequentadores também, e combater o excesso. Como o deputado mesmo colocou, inclusive nas reuniões, mesmo que sejam evangélicas, o senhor tem experiência que infiltram outras pessoas, que ninguém está livre ali de ter um assalto, de ter uma questão ou outra? Doutor, eu posso ter um desentendimento, eu vou sozinho pro shopping, posso ter um desentendimento com a pessoa. Se eu começar a discutir, brigar com ela, eu que eu sou uma pessoa de paz. Se eu começar a discutir, brigar com ela e a coisa pipocar, a polícia tem que agir, ué. E outro detalhe, o que eu falo é que nessas aglomerações, a tendência é que isso se aflore de maneira mais eficaz. E aqueles grupos também que vão infiltrar. É muito mais fácil eu produzir pequenos furtos ou pequenos delitos onde tem uma aglomeração de pessoas do que onde tem 3, 4 pessoas, onde facilmente eu vou identificar quem foi aquela pessoa que cometeu aquele ato delituoso. Então, quando eu tenho 300, 400 pessoas, eu vou cometer um delito ali escondido e vai ser difícil a identificação. Então, é isso que esses grupos têm que coibir. E a polícia é para ali garantir. Agora, deixando claro que qualquer meio de coibir de maneira eficaz, de tentar proibir isso aí, não coaduna com a legislação brasileira. Perfeito. Doutor Tabajara Pova, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Digital e Informático da OAB, obrigado pela participação. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. A OAB e a Ordem dos Advogados de Seção Goiás está sempre à disposição da sociedade, do seu programa, para a gente contribuir com esse debate que é bastante importante para a sociedade. Professor Nildo Viana, ele que é sociólogo e professor da UFG, Universidade Federal de Goiás. Obrigado pela participação. Obrigado, Fábio. Agradeço aí o convite e também estou sempre disponível para estar discutindo as questões sociais. Bom, e eu vou continuar dizendo que os rolezinhos estão supervalorizados e da forma errada, devia valorizar de outra forma. Fica até a dica aí para quem é dono de estabelecimento comercial de shopping, põe na faixa aí, promoção do rolezinho, vem para cá, o rolezinho pode vir para cá, você vai ganhar até dinheiro com isso, tá? Deus te abençoe, até a semana que vem.